Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar todo o processo que eu tenho usado na minha agência de social media, mas eu quero mostrar principalmente a parte de quando o cliente já está dentro da empresa. Nos últimos meses, desde que eu criei o meu negócio, acredito que uma das partes mais difíceis assim foi conseguir estabelecer esses processos de uma maneira bem clara assim, para que as coisas rodem como se fosse um padrão. Então, a parte de venda, onboarding do cliente, acredito que essa foi a parte mais simples assim, porque existem muitos vídeos que ensinam, existem muitas pessoas falando sobre isso, mas depois que o cliente já está rodando, depois que ele entra na estrutura mensal assim, como que eu consigo organizar isso para que as coisas não se atropelem, sabe? E principalmente no começo, essa organização de processo é algo muito complicado assim, porque a gente não tinha isso muito claro, dessa parte de quando o cliente já estava aqui trabalhando com a gente, e embolamos algumas coisas, embolamos alguns processos, acelerou algumas entradas de cliente, enfim. E aí algumas coisas começaram a dar errado por conta dessa falta de processo. E aí, basicamente, no último 1 mês e pouquinho, eu sentei e falei, preciso organizar isso. E aí isso foi muito mais intenso nessas últimas 2 semanas, que alguns clientes saíram da agência, né, um pouco por conta dessa desorganização. E aí eu falei, preciso parar para olhar para isso, porque isso não é só a perfumaria do negócio, isso é fundamental. E aí eu comecei a perguntar para alguns amigos que são social media, alguns grupos de mentoria que eu participo, e simplesmente isso era uma dúvida comum entre outros social media. Então, como que funciona esse fluxo quando o cliente já está dentro da agência? Eu faço uma programação mensal, uma programação semanal, quinzenal, enfim, cada um com uma opinião, ninguém com muita certeza. E aí, falei, vou sentar, dei uma pesquisada em alguns modelos gringos, conversei com o ChatGPT, mas principalmente com a Manus também, para conseguir entender essa parte de organização de processo, mas eu tentei não olhar o processo como social media. Tudo que eu perguntei, tanto para IA quanto para pessoas, foi o processo no geral como negócio, para entender quais eram os princípios por trás disso. E aí eu consegui chegar no modelo que eu acredito que faz muito sentido, que a gente ainda não rodou ele 100%, mas já estamos rodando e temos visto um avanço, principalmente no que fazer. Porque a desorganização ela leva a gente a fazer muita coisa que não precisa. E aí eu acredito que esse era um dos maiores problemas nossos, assim. Gastava muito tempo fazendo coisas que podiam ser feitas depois ou que não eram tão necessárias. E aí aquilo que realmente era necessário, a gente não tinha isso mapeado, assim, como nas nossas listas de afazeres, de atividades, porque estava muita coisa embolada. Então, eu quero mostrar para vocês hoje como que eu entendi que esse fluxo ele faz muito sentido, tanto do começo, da entrada do onboarding até a pessoa estar rodando normalmente, né? Então, basicamente, aqui é o start. Então, ele starta na criação de conteúdo. E aí, aqui em paralelo, são as coisas que acontecem. Então, tráfego rodando, automação de alguns conteúdos. E aí, basicamente, o cliente demonstra interesse, faz esse primeiro contato, agendamento de reunião de venda, cliente fechou, fez o Pix, criação de contrato, e aí aqui começa o onboarding. Então, basicamente, como que funciona, não só em etapas, mas também em prazos. Assim que o cliente fez o Pix, ele já vem criação de contrato, envio do briefing de pesquisa, agendamento de reunião de onboarding. Essa reunião de onboarding é uma reunião onde vou explicar para o cliente como que funcionam as etapas, por que ele só vai receber o primeiro conteúdo depois de X tempo, enfim, eu deixo o cliente a par do que vai acontecer como próximos passos, né? Mando o contrato para o cliente assinar e aí a gente faz essa reunião de onboarding. Essa reunião de onboarding eu acredito que ela é extremamente necessária. Eu ouvi, não vou lembrar de quem eu ouvi isso, ou se foi num livro, mas enfim, basicamente é o seguinte: a partir do momento que o cliente fecha com você, ele acorda todos os dias pensando o porquê que ele não te demite. E saber isso, precisa existir no processo a questão do trabalho percebido. Então, o cliente ele precisa entender o que está sendo feito e ver o que está sendo feito. Porque se isso não for claro para o cliente, se isso não for comunicado enquanto empresa para o cliente pode só achar que, enfim, você recebeu o dinheiro e aí está lá de boa. E aí por trás você está fazendo um monte de coisa. Então, é importante sempre, olha aqui fulano, como está o seu processo, isso aqui, estou terminando de desenvolver para você, enfim. Esse trabalho percebido ele é fundamental e esse onboarding ele é necessário porque ele vai mostrar esse trabalho percebido nos próximos passos.
Então, nos próximos dias, onde a estratégia vai ser desenvolvida e tudo mais, é onde esse onboard vai entrar para o cliente entender. Então, basicamente, fez a reunião de onboarding, explicou para o cliente quais vão ser os próximos passos, o que vai acontecer. A gente parte para a produção da estratégia. E aí, mano, produção da estratégia, aí vai ser o próprio formato de como você trabalha, mas basicamente eu montei um mapa mental assim de diretriz de como funciona. Então, toda a parte de diagnóstico, tendências, a estrutura do planejamento e o monitoramento. Então, isso aqui são coisas fundamentais para a gente saber o que fazer em cada etapa, principalmente para manter o padrão de processo, para chegar num padrão de planejamento e num padrão de execução. Então, beleza, fizemos a estratégia e aí agora a gente parte para a apresentação da estratégia. E aí eu vou sentar com o cliente, explicar o porquê que eu pensei. E aí tudo que foi mapeado nessas etapas anteriores eu apresento para o cliente. E aí ele aprovando, a gente parte para a primeira etapa, que é a criação de pautas, criação de ideias, a entrega das primeiras copies, depois passa para o designer, a entrega da segunda quinzena de copy, passa para o design. E aí esse processo todo, ele demora praticamente 30 dias. Então, com 30 dias a gente fez todo o onboard do cliente, a gente fez toda a apresentação do planejamento, a apresentação da estratégia, o cliente está entendendo como funciona a agência. Com 30, faltando lá pelo dia 24, que o cliente fez o pagamento, em D+24, a gente envia para ele fazer a aprovação de todos os conteúdos do mês seguinte. Então, isso já aponta algo que eu entendi nesse processo todo. Acredito que no momento que estamos enquanto negócio, que ainda sou eu e minha esposa que tem conduzido toda a parte da criação de conteúdo, nós não conseguimos fazer um monitoramento mensal, uma criação de conteúdo mensal, porque se em algum dos dias alguma coisa atropelar, ferrou, a gente vai se embolar e aí vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Então, definir isso mensal vai dar pra gente um fôlego de planejamento. Então, definimos isso mensal, mandou pro cliente aprovar, enfim, ele aprovou, beleza, programa. E aí, então, vamos considerar, agora a gente está em agosto, então, dia 30 de agosto, eu envio para o cliente aprovar todo o planejamento de setembro. E aí, setembro está rodando os conteúdos com o que foi visto e estudado agora em agosto. E aí entra a parte onde eu não encontrei ninguém falando sobre isso, sobre onboarding, todo mundo fala, mas sobre essa parte da esteira dentro já da empresa, mano, não achei. Então, de tudo que eu conversei, de tudo que eu juntei, de pessoas que falaram, de mentores, enfim. Eu participo hoje do grupo da Mentoria Organic, do Nick Moretti. Ele tem uma agência brabíssima lá em São Paulo, a Big Wave. Ela atua muito na parte cristã, mas ela também tem alguns trampos muito brabos com empresas tipo, já trabalhou com Nike, enfim. Então, basicamente, conversei com uma galera que participa dessa mentoria. Conversei também dentro da mentoria do Elton, que ele fala muito sobre One Person Business. Então, peguei dois mundos diferentes e falei, preciso chegar em algo que faça muito sentido para o meu negócio, mas como execução e resultado, né? E aí a gente chegou nisso aqui. Entre o processo quinzenal e um processo mensal, inicialmente o mensal vai ser muito mais saudável pelo tempo que a gente vai ter de produzir, de pensar, enfim. Então, basicamente, hoje como que vai acontecer essa rotina padrão da criação de conteúdo? Então, agora em agosto, eu produzi para o mês de setembro. Então, lá em outubro, no dia 1 de outubro, eu vou sentar para fazer essa análise de performance do mês de setembro. No dia 2, eu faço ajustes e otimizações a partir do que eu vi que deu certo no mês anterior. Gero ideias, crio os roteiros e já marco captação. Qual o ponto interessante aqui? Eu sempre crio as copies para quinzena. E aí vocês vão entender o porquê. Na primeira semana eu já marco a captação para o mês seguinte inteiro. Só que as copies de carrossel, de estáticos, eu faço só para a primeira quinzena. E aí os roteiros de Reels eu faço do mês seguinte inteiro. E aí o que acontece? Depois que eu mando essas copies para o designer, no final, lá pelo dia 12, na segunda semana, eu encerro todas as copies da primeira quinzena do mês seguinte, eu encerro toda a captação de Reels, de vídeos, enfim, de todo o conteúdo do mês seguinte. Então, o que acontece agora? Depois que eu tenho todas essas captações do mês seguinte prontas e apenas a primeira quinzena de copy, eu coloquei aqui no meio, lá pelo dia 15, avaliar a performance
da primeira quinzena do mês atual. Porque qual foi o problema que eu identifiquei do planejamento mensal? Se em setembro eu olho para agosto, e aí em setembro eu planejo outubro, isso significa que as melhorias de agosto vão entrar só em outubro. Só que aí é muito tempo para você ficar sem uma correção, sem um ajuste de conteúdo. Então, esse afazer aqui no meio da quinzena para avaliar a performance vai acelerar esse processo. Então, agora, ao invés dos ajustes que eu fiz com o que deu certo em agosto, entrar só em outubro, no meio de setembro, eu já olho para o próprio setembro e planejo o próximo mês, a segunda quinzena de outubro. Então, basicamente, na prática, o que vai acontecer? Na primeira quinzena de outubro, ele vai fazer as correções de agosto. Só que a segunda quinzena de outubro já vai entrar o que está dando certo agora em setembro. Então, isso garante com que não vai existir uma defasagem muito grande de ajuste e melhoria. Mas se fizesse semanal era melhor, se fizesse quinzenal era melhor. Beleza, se você tem equipe, se você tem estrutura, se você já tem os processos muito bem definidos e você consegue rodar uma criação semanal para todos os seus clientes e aprovação, faz isso. Com certeza você vai ter muito mais ajuste fino do que esse processo. Só que na estrutura de hoje eu não consigo tentar fazer isso, porque um dia que, se eu desacelerar numa entrega ou tiver algum compromisso, hoje eu não tenho equipe para conseguir suprir isso. Então é muito perigoso, porque isso coloca em risco a entrega que nós fazemos para o cliente. Então, de tudo que eu conversei, de tudo que eu estudei, e isso aqui foi o fluxo que mais fez sentido. Então, na metade do mês eu faço essa performance e tal, e depois crio o restante do mês seguinte, e aí mando junto tudo, envio para o cliente aprovar, e aí pego de volta, ajusto o que precisar, e aí no dia 30 de todo mês eu preciso estar programando todo o mês seguinte do cliente. Então eu sempre vou caminhar com 30 dias de prazo, para não acontecer, tipo assim, de enviar para o cliente aprovar no dia, enfim. Mas qual a dificuldade disso? Como eu falei, eu passei as últimas semanas organizando isso, e a dificuldade é que hoje nós não estamos 100% nesse fluxo. A gente está correndo atrás para entrar. Alguns clientes já estão rodando dentro dele, mas alguns clientes que não estavam nesse fluxo, a gente está precisando correr atrás. Então, esses próximos dias, a gente vai precisar fazer conteúdo para o final de agosto e para setembro completo, para no começo de setembro a gente já fazer esse ajuste, para começar a fazer outubro, enfim. Mas qual é o ponto principal disso tudo aqui? Você precisa gastar tempo pensando nos processos do seu negócio. E não pensar nos processos, qual ferramenta você vai usar, o que você vai fazer. No começo eu gastei muito tempo tentando me encaixar no ClickUp por conta de automações, enfim. Mas eu ainda não estava na etapa de pensar em automatizar, nem nada disso. E gastei muito tempo desnecessário. Aprendi um pouco a mexer na ferramenta, mas o que era importante, que era definir processo, eu não consegui. E aí, depois de 5, 6 meses de negócio, com os processos meio embaralhados, conseguimos chegar nisso aqui. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui para que você que é social media, que, enfim, quer produzir seus conteúdos e não sabe como fazer essa revisão, enfim, segue esse modelo de 30 dias que vai ser muito mais fácil para você conseguir organizar tudo e otimizar. Então, se você curtiu esse vídeo, se isso te ajudou em alguma coisa, se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer mais alguns vídeos sobre como tem sido esse meu processo do meu negócio.